Assim, que essa noite seja uma noite onde a gente consiga receber alguma informação importante em nossos corações, porque a mensagem de Jesus é para os corações, né? É para o nosso interior. E hoje a gente vai falar do capítulo 2 do Evangelho. E o título do capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo. É um capítulo longo, tem muitas coisas importantes, mas nós escolhemos o item 2, só o item 2, a vida futura. Mas vamos aqui entrar no trecho, que é a citação do Evangelho, para a gente colocar todo mundo na mesma página. Então, Jesus estava ali naqueles processos que ia ser julgado, ia ser condenado, né, ia ser crucificado. Então, ele estava diante de Pilatos, e todo mundo conhece a história de Pilatos, né? Então, diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Porque a grande preocupação de Pilatos é alguém ir indo ali para combatê-lo, que ele era o rei, era considerado um rei, então ele estava preocupado mais com isso, né? Então Jesus responde para ele: Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade e escuta a minha voz. Então, quando olhamos isso, a gente precisa compreender, então, o que significa, logo em seguida, o título A Vida Futura. Porque Jesus, ele não falava para os homens, homens no sentido de homem e mulher, né? Para os homens, para os seres, mas falava para os espíritos. E quando um ser de um nível de Jesus fala para os espíritos, ele vai falar da vida real. E onde é a vida real? Não é aqui. O mundo dos encarnados é o mundo das ilusões, é o mundo onde nós precisamos aprender a combater exatamente o nosso apego às coisas materiais. Olha que interessante. Então, a gente vem no mundo a gente encarna no mundo material, a gente é colocado de frente a um monte de exigências, um monte de preconceitos, um monte de mentiras, um monte de desejos, um monte de propagandas, um monte de tudo que nos choca para nós termos, para nós possuirmos, para nós queremos sempre mais. Esse é o objetivo que a vida no mundo de expiação e provas coloca para todo mundo. E por isso o nosso mundo é como é, né? Muitas pessoas têm muito e poucas pessoas têm muito e muitas pessoas não têm. Quem tem muito quer mais, quer tirar um pouco dos que tem, e quem não tem, continua não tendo e sofrendo. É um mundo de expiação e provas, é um mundo onde existem muitas situações difíceis que provocam em nós muito sofrimento. Mas Jesus fala da verdade. Eu vim falar a verdade, e aquele que escuta a verdade me entende. E ele sabia que a maioria das pessoas não compreendiam. Até alguns discípulos que ele tinha dificuldade de compreender Jesus, né? E Jesus fala para Nicodemos, né? Ora, se eu estou falando das coisas materiais e vocês não me entendem, imagina se eu falar das coisas do céu. Então, olha o nível muito difícil para as pessoas compreenderem. Pois bem, então a vida futura, ela é algo que nós podemos pensar de várias maneiras. Olha, a vida de amanhã, a vida no mês que vem, a vida daqui a 10 anos, ok. Mas essa vida futura que Jesus está falando não é essa vida de dias, de prazo, de acontecimentos que vão... Não. Ele fala da vida futura no plano espiritual. Futuro no plano espiritual. Quando nós desencarnamos, quando nós chegamos lá, como será, como vai ser, vamos sofrer, não vamos sofrer, e por que sofremos, né? Qual a razão do nosso sofrimento? Então, a gente pensa que a razão do nosso sofrimento são as dores físicas, são os problemas emocionais, e tudo isso que a gente já sabe, o apego, o egoísmo, o orgulho, faz sentido, faz sentido. Mas vocês sabem que existe uma diferença muito grande no sofrimento, quando a gente pensa nele como uma coisa sempre ruim.
O sofrimento, de uma certa forma, é ruim, mas as pessoas podem estar sofrendo e estar felizes. Não é contraditório. Se você pensar numa mulher que está grávida e que vai ter o filho, de parto normal, as mulheres que têm filho, que tiveram, mesmo que não tiveram, elas já ouviram, já sabem como que a coisa é difícil. E como tem sofrimento ali, um sofrimento tão forte que a mulher, às vezes, entra em quase desespero, em choque, por causa do sofrimento. Então ela está muito triste. Não, ela está feliz, sofrendo e feliz. Por quê? Porque está dando à luz a alguém que ela esperou muito, com muito amor, e que sabe que vai dar muito amor para aquele ser. Então, entende a diferença que existe do sofrimento espiritual, do sofrimento pelas nossas fraquezas, pelos nossos vícios, e o sofrimento que está relacionado a algo, mas que te traz sofrimento físico, mas não te traz infelicidade. Se você pensar em Paulo de Tarso, nós conhecemos um pouco a vida dele, e muitas pessoas já ouviram falar, ele sofreu demais, fisicamente, os sofrimentos imensos, em todos os lugares que ele ia. Ele era infeliz. Não, ele era um homem que tinha paz. Ele tinha paz, porque Jesus estava com ele. Então a gente precisa separar, pensar que todo sofrimento é sinal de um espírito inferior. Não é assim. Qual é a questão, então? Então, não é o sofrimento. O sofrimento oriundo de quê que é um problema, que Jesus fala para nós? As imperfeições morais. E o que são as imperfeições morais? Então, a gente vai numa questão do Livro dos Espíritos, que eu não me lembro se é 974 ou 674, mas isso não importa. Ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre Deus e dizer. Os Espíritos vão falar para ele, todas as vezes que você segue as leis de Deus, você vai para a perfeição. Então, você vai tendendo à felicidade, à harmonia, à paz. Esse é o processo de evolução. Todas as vezes que você não segue, você está na imperfeição. E na imperfeição tem sofrimento. Por que tem? Porque precisa corrigir. Nós fomos feitos para sermos felizes, para viver no amor. Mas esse processo é um processo de cada um. A beleza divina, né, a beleza da criação é essa. Ele nos dá a liberdade tal em que nós podemos construir a nossa felicidade, a nossa harmonia, a nossa paz. Nós temos que construir. A gente olha para esse processo da vida futura e a gente tem que pensar, tá bom, então tem um plano espiritual. A gente é espírita, a gente sabe, tem um plano espiritual. Mas como é que vai ser isso aqui na vida futura? A gente precisa saber. O que nós temos que fazer? Nós precisamos saber. Existem regras? Existe alguma coisa que eu tenho que fazer? Algumas coisas a gente já sabe. Nós vamos morrer, o corpo, mas o espírito não morre. Nós vamos para o plano espiritual. E daí já vem um monte de interrogação. Eu vou para o umbral, eu vou para não sei o quê. A gente não tem que se preocupar com essas coisas. Isso está lá na frente. Mas o que está lá na frente que nos espera depende do que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos trabalhando para fazer aquelas coisas que a nossa consciência aprova, que a nossa consciência diz, está em acordo. Porque o que está na nossa consciência? Se a gente pegar o livro dos Espíritos, vai falar a lei de Deus. Mas não é uma lei, não é uma coisa escrita. É como se fosse uma luz divina colocada em todos os seres na sua criação. Então, nós temos isso dentro de nós. Todos têm. E isto é o nosso farol. É o farol que nos guia. E ela sempre vai nos alertar. É claro que existem situações de espíritos de uma situação tão precária, que ele não escuta nada que a consciência fala. Mas ela vai continuar fazendo. Ele vai saber que está fazendo algo errado. Só que ele não vai admitir. As pessoas que são criminosas, as pessoas que se envolvem em situações de morte, assassinato, tudo isso, ele sabe que está errado. Pode ter certeza disso. Não vai pensar que está certo, não. Ele sabe que está errado. Mas ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque ele não quer saber do que a consciência está falando para ele. A gente chega no cúmulo de algumas pessoas, quando falar, espiritismo é complicado, porque você começa a saber muita coisa, e aí você começa a se cobrar muito, é melhor não saber. A gente já ouviu essas coisas nas nossas andanças. E isso é o cúmulo do absurdo. É como se você pudesse dizer para Deus, olha, eu sei que tem um processo de evolução, todos vão evoluir, mas eu não quero. Eu não quero aprender, então eu não vou evoluir. Isso não existe.
O que vai existir é, você não entra no processo de aprender e de fazer as coisas que estão relacionadas à perfeição, às leis divinas, você está na imperfeição, e na imperfeição tem um sofrimento. E o sofrimento pode ser de várias maneiras diferentes. E aí existe, sim, um guia importante para a gente aprender como coisas que a gente pode fazer práticas para melhorar a nossa vida. Existe um livro Céu e Inferno, o que eles chamam o Código Penal Divino, ou o Código Penal da Vida Futura, tem vários nomes, né? E lá dentro você tem vários artigos, né? Como se fossem leis, 33 artigos falando de situações que as pessoas precisam tomar cuidado, porque aqueles artigos ou aquelas coisas que estão ali vão gerar para a pessoa muita dificuldade no plano espiritual. Então, a sua vida futura vai ser uma vida futura difícil, tanto lá quanto aqui. Né? Tanto lá quanto aqui. Bom, aí nós fizemos assim, não dá para a gente falar dos 33 artigos? Não, claro que não dá, é muita coisa. Então, a gente pegou agrupamentos, existem agrupamentos, tipo assim, olha, esse artigo, mas esse artigo significa mais ou menos isso. E aí nos dá uma dimensão. Mas qual é o objetivo aqui? O objetivo não dá para falar dos 33 artigos, mas é passar para vocês que existe um material que existe falando coisas importantes para a nossa vida e que vocês pesquisem. Vocês fazem parte de uma casa espírita, estudem, pega aquele material e vai estudar detalhadamente, porque é estudando, é buscando o aprendizado que nós vamos buscar a motivação para nós sermos pessoas melhores. Não tem outro jeito. Amai-vos e instruí-vos. Sem a instrução a gente não consegue. Às vezes nem mesmo amar. Às vezes é difícil. Então vamos ver o que são esses 33 artigos, né, esses códigos. Então eu dividi esses artigos em 10, como se fossem 10 pontos fundamentais para a gente aprender coisas que nos façam pessoas voltadas a seguir as leis divinas, a estar de acordo com a consciência. Isso não é uma coisa de um dia, de uma encarnação, mas é um ensinamento para uma vida, para um processo de eternidade, para um processo que nós temos que começar. Então, nos 33 artigos, que se encontram no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, acho que é isso, no capítulo 2, deixa eu só confirmar aqui, no capítulo 7. Então, diz assim, primeiro tópico, então foi dividido em 10 tópicos. Então, no primeiro tópico, a gente encontra os artigos, que são 33, mas relacionado ao primeiro tópico, que está falando sobre o próprio código. Então, esse primeiro tópico discorre sobre o código e as questões sobre imperfeição e felicidade e sofrimento. Então, ele vai falar assim, todos nós queremos a felicidade. Nós queremos a felicidade, mas nós não queremos sofrer. É claro, mas não tem jeito. Se a gente sofre, a gente não tem felicidade. E a maioria das pessoas sofre por várias razões. E as razões estão em nós mesmos, né? Mas a gente tem como culpar também as pessoas, o mundo. A gente pode fazer isso. Não adianta muito, mas a gente pode fazer. Mas o que ele fala para nós é assim, olha, se você quer ter felicidade, você tem que ir de acordo com as leis divinas. Ou seja, você tem que ir de acordo com as perfeições, buscar seguir as coisas de Deus. Muito simples isso. E isso ele fala nos artigos 1 ao 5 e no último. Então, nesses artigos que estão lá nos 33, nós chamamos de tópico 1. É o quê? É compreender que a felicidade existe, que ela está disponível, mas está disponível para as pessoas que buscam o quê? Ir de acordo com a perfeição, de reduzir, diminuir e, com o tempo, desaparecer com as imperfeições que nós temos. E imperfeição, não vamos pensar em perfeição como defeito, não é bom a palavra, mas pensa em imperfeição todas as vezes que nós fazemos coisas que não estão de acordo com a lei divina, não estão de acordo com a nossa consciência de paz e de harmonia. Esse é o primeiro. Depois, ele tem o segundo item. O segundo tópico, ele fala do progresso do espírito e do mal. Então, o progresso do espírito e do mal. Reencarnar para testar o aprendizado e aprender nas relações com a materialidade. Então, ele está dizendo assim, olha, todos os espíritos progridem. Ninguém regride. Todos os espíritos progridem. Eles progridem, mas existe o mal. E o mal, de novo, é o quê? São as imperfeições. É quando a gente não segue o bem, quando a gente não segue as leis divinas, nós estamos no mal. E o pior
O mal é mais complexo, porque o mal também é quando você não faz o bem e teve oportunidade. Isso é muito comum, esse é o mais comum. Porque a gente, às vezes, pensa assim, eu cumpro minhas obrigações, faço todos os meus deveres que eu tenho que fazer, então está tudo certo. Não. E quanto bem poderia ser feito por você que você negligenciou, você não fez? Mas não vi, você não buscou. Porque é uma busca. O bem é uma busca. O mal se instala em nós com muita facilidade. Com a preguiça já é o mal. Então você fica ali, não quero saber, o mal está ali. Agora, o bem não, o bem exige aprendizado, o bem exige ação, busca. Então, esse aqui são os artigos 6, 7, 8 e 32. É o tópico 2. O progresso do espírito precisa ser feito sempre. Sempre. E quando nós não fazemos o bem, nós deixamos de fazer o bem, nós fizemos o mal. Então, não tem como diz o outro, em cima do muro. Em cima do muro já é o mal. Eu já contei essa história aqui, né, uma vez para vocês, né? E não vou contar de novo, porque o nosso tempo é curto, mas em outra hora eu conto a questão do anjo e do demônio disputando um homem que estava em cima do muro. E aí ficou aquela coisa toda ali, mas aí o homem falou, mas eu estou em cima do muro, você não fala nada, o anjo está mandando eu ir para lá, para lá. Não, você já está em cima do muro, já é meu, né? Não tem problema, não. Então, é assim, é assim. O tópico 3, ele fala que nós precisamos quitar as dívidas. Quitar as dívidas. Não tem como. Se você é um espírito que vai ser um espírito puro, um espírito iluminado, um espírito perfeito, um espírito superior, o que seja, que vai haver um processo, você tem que entender que não existe dívida que você possa deixar de quitar. E o que significa quitar a dívida? Quitar a dívida significa tudo que você faz na vida em relação com os outros, no plano espiritual aqui, tudo. E que isso cause em você um certo peso de consciência, um arrependimento, algo desse tipo, é uma dívida que você tem. E muitas das vezes você nem pensa nas coisas e depois descobre, olha, tem um problema aqui. Você acha que resolveu, mas lá dentro de você isso ainda está martelando. Está martelando significa que tem uma dívida para ser quitada. Pode ser numa vida, numa outra, mas em algum momento, na medida que você evolui, mais depurado a sua consciência fica, mais ela percebe nuances, né? Coisas assim sutis que você passou despercebido, você vai falar, poxa, isso aqui não é legal, eu preciso rever isso aqui de algum jeito. É assim que funciona. Depois nós temos o quarto tópico, olha, que está falando da justiça, gente. Vocês percebem que é um código penal da justiça divina, que ninguém vai cobrar, que não vai ter juiz, que não vai ter nada lá. É a sua mente, está tudo na sua consciência. A sua consciência vai se refinando e vai te mostrando. Tem um item que se chama agravantes e atenuantes. Quem é advogado, nossa, tem esse negócio? Tem, agravantes e atenuantes. Aquilo que agrava a sua falta e aquilo que atenua a tua falta, né? Esse é um típico caso de ação e reação, né? Você comete uma ação e tem uma consequência. Mas a mesma ação, dependendo de como foi feita, com atenuante e agravante, tem consequências diferentes. E também pode acontecer diferente. Pode ser que a mesma consequência de várias ações diferentes pode acontecer. Então, na lei divina não existe assim, 2, 2 é 4. Não, depende de 1000 coisas. E depende principalmente do interior de cada um. O quanto a pessoa está disposta a mudar e quando ela cometeu um erro, o que isso gerou nela? Nada, não te preocupe não. Vou fazer assim mesmo. Já viu aquela história? Eu não levo desaforo para casa e eu chuto mesmo o pau da barraca, essas coisas que a gente ouve às vezes. Então, isso é um problema. Isso aí tem um agravante muito claro. A pessoa está na ignorância e a pessoa não está preocupada em aprender. E isso é importante a gente aprender. Depois nós temos a quinta, que é a duração das penas. Duração das penas, está no artigo 13. E aí a gente fala assim, então quer dizer que tem duração das penas, porque a gente aprendeu na Igreja Católica, eu fui católico, que as pessoas vão para o céu ou para o inferno, e vão e não saem mais de lá, e vão e não saem mais de lá. Tem mais, bem no purgatório, mas quem foi para o inferno, está no inferno, não sai nunca mais. E no Espiritismo a gente aprende, não é assim. E no Espiritismo, o que eles falam da duração das penas? Não tem duração. Não pode ter. Ninguém vai decretar, olha, isso que você fez merece 100 anos, merece 50 anos. Não existe isso. A duração da pena é exatamente você que aprendeu ou não. Se você tinha um erro, cometeu alguma coisa,
E você se arrependeu, você até sofreu por causa daquilo, você reparou aquilo, nós vamos ver isso logo no próximo item, né? Tem 3 passos, acabou. Automaticamente você não tem que sofrer por aquilo, porque você não tem aquela imperfeição, você já corrigiu aquela imperfeição. Então, o que é a duração da pena? Enquanto houver a imperfeição, quantas vezes for necessário. Não escapa nada, né? Mas também tem uma coisa, você aprendeu, passou, acabou. Você venceu aquilo, né? Então, a duração da pena não esquece, né? O 6º tópico, ele fala de as etapas de regeneração. Quais são as etapas de regeneração de todos os seres, de um processo garantido que ele conquistou, conseguiu vencer uma determinada situação? Isso é o 6º tópico e está nos artigos 16 e 17. Então, diz assim, etapas da regeneração de todos os seres. 3 etapas, arrependimento, expiação e reparação. Tem que ter as 3 coisas. As pessoas falam assim, não, se arrependeu já está bom, ele já... Não. E o mal que aconteceu? Quem vai resolver aquilo? Quem que vai resolver o lixo que foi por debaixo do tapete? Quem que resolve? Então, você tem arrependimento, que já é um passo difícil, não é muito fácil a pessoa realmente se arrepender de algo que ela fez, de algo errado que ela fez. Mas ok, ela se arrependeu, ela começou a estudar, entendeu, falou, nossa, é muito errado o que eu fiz. Ok, então ela vai expiar. O que é expiar? Ela vai passar por um processo de dificuldade relacionado àquilo, ou mais parecido, ou não, alguma coisa, onde ela vai ter que entender que aquilo é muito ruim. E ela vai ter que reparar aquilo de uma forma ou de outra. Vai ter que ir lá falar com a pessoa, vai ter que nascer junto, vai ter que ser irmão, pode ser tudo isso, mas pode não ser nada disso. Pode ser que a pessoa faça a reparação, porque importante a reparação é nela. Tá? Pensa, a reparação pode ser, me desculpa, me perdoa, ok, isso é muito bom, isso é humildade. Mas a reparação verdadeira está em nós. É quando a gente realmente se arrependeu, sofreu por aquilo, e reparou dentro de nós aquilo, e aquilo se modificou. A gente fez um trabalho no bem para que aquela imperfeição desaparecesse em nós. Isso é o processo de reabilitação total, sem nenhum drama consciencial. Qualquer drama consciencial, por menor que seja, é que tem uma coisa para ser feita. Isso é uma coisa importante para a gente entender, a consciência. Porque a nossa consciência é onde está o dedo divino, onde está a luz divina, e ele é o nosso farol. Mas o nosso farol sempre será, não tem como. A gente pode se perder anos, séculos, milênios, mas ele está lá. E ele vai nos chamar, sempre vai nos chamar. E quanto mais a gente busca entender e compreender as coisas de Deus, mais esse chamado chega próximo de nós. Isso é uma coisa importante. Depois, tem o 7º tópico. O 7º tópico é onde nós vamos espiar e experienciar as mudanças. Onde acontece? Onde acontece o aprendizado, onde acontece a expiação, né? Em 2 lugares, no mundo espiritual e no mundo material. Ora, quando você desencarna, muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas acontecem. Por quê? Porque lá no plano espiritual, você vai também passar por dificuldades, por sofrimento, isso vai acontecer, a gente sabe disso, de todos os livros que a gente lê, de tudo que a gente vê, a gente sabe que isso acontece. Se você pegar o livro Céu e Inferno, que está relacionado com isso, e ele saiu de lá por causa de todas as informações que lá tem, você vai ver de espíritos que estão bem, estão felizes, vai ver espíritos que estão em dificuldade. Por que estão em dificuldade? Porque eles foram para lá com muitas imperfeições difíceis, que precisam passar por sofrimentos grandes. Isso existe. Então, é lugar de espiar e experienciar. O que é experienciar? É o processo de aprendizado, das mudanças. Mas também acontece no mundo material, aqui onde nós estamos. E aqui é complicado. Porque quando você encarna, imagina que você está no mundo espiritual, está lá em nosso lar, ou o que for, né, com suas dificuldades, mas lá pelo menos você está convivendo com os espíritos melhorzinhos, que ajudam, e você vai ficando aí numa boazinha e tal, né? Aí você vai encarnar. Quando você encarna, você entra onde? O que é isso aqui? Se você pensar no nosso mundo, do jeito que está essa loucura, esse processo, compara isso rapidamente a você estar em nosso lar desencarnado, vivendo com aqueles espíritos, é como se fosse o céu e o inferno. Esse aqui é um mundo difícil.
É o mundo da enganação, é o mundo da falsidade, da ilusão, das mentiras, da criminalidade, da violência, das guerras, vai embora. E vai embora. Né? Egoísmo, orgulho, é uma série, é um caldeirão de dificuldades imensas onde nós vamos ser expostos. E a chance da gente cometer os equívocos é muito grande, porque nós somos espíritos de expiação e provas. Nós somos espíritos ainda de um nível espiritual bem precário. Então, não é fácil, é uma luta necessária. Depois nós temos o item 8º, que é o artigo 21, que fica muito claro uma coisa. Cada um é responsável pelas suas faltas e sua evolução. Ninguém pode ser responsável pelas faltas dos outros. Isso é muito importante entender. Eu vou até contar rapidamente aqui uma coisa. Eu estudei 7, 8 anos na filosofia, uma filosofia espiritualista, uma coisa muito linda, maravilhosa, conhecimentos incríveis. Mas o que me afastou de lá foi exatamente esse ponto, porque eles tinham uma visão que um espírito ele poderia assumir o karma de outros. Dependendo do que ele fizesse, ele podia assumir. E não tem nenhuma explicação para isso, isso é totalmente sem razão, na minha opinião. Isso me criou um certo bloqueio, apesar de todas as coisas maravilhosas que eu aprendi lá. E isso aqui agora, quando eu leio, eu falo, olha, é exatamente o que eu imaginei, não pode. O seu erro é seu erro, o seu karma é seu karma, a sua evolução é sua evolução. Né? Então, quando você tem pessoas que você ama, o ideal é que vocês estejam mais ou menos num nível evolutivo parecido para estarem juntos. Porque imagina se você tem um processo de evolução muito difícil, um vai para um lugar e o outro vai para outro. Pensa na mãe do André Luiz. O André Luiz estava ali, ela estava num nível maior, mas ela ainda conseguia vir falar com ele. Mas ela não conseguia vir falar com o marido, o ex-marido dela, que estava num plano muito difícil. Isso é complicado. Né? O 9º tópico ele tem os artigos 22, 23, 24, 25 e 26. É o maior. Né? O que ele vai falar aqui é assim, que as penas, do outro lado da vida, no mundo espiritual, né, lá no mundo espiritual, elas têm 2 classificações. Elas são imediatas ou mediatas e longas, médias e longas. Imediatas, quais seriam? Bom, de cara você desencarnou. Vamos pensar assim. Desencarnou, você já leva vários sustos. Tem susto, que eles chamam de susto. Primeiro susto é, opa, desencarnei. Se você já sabe que desencarnou, você já deu um salto, porque muita gente não sabe. E às vezes até espírita tem dificuldade. Você desencarna e fica achando que está vivo, fica ali batendo cabeça, sofrendo horrores, né? Não sai dali, às vezes fica preso até no cemitério, tem de tudo. Então, o primeiro susto é você perceber, a vida continua. A vida continua. Imagina as pessoas que são suicidas. A gente sabe do sofrimento, e depois continua. Então, a vida continua com tudo que você tem de perfeição e de imperfeição. Se for muita imperfeição, a vida continua difícil do outro lado. Isso é o que acontece. Tem os apegos. Se você é muito apegado às coisas materiais, o que vai acontecer? Você não vai sair daqui. Um monte de espírito rodando pela rua aí, não vai sair. O alcoólatra, ele fica às vezes nos bares, é uma coisa absurda. A gente trabalhou muito com a área mediúnica, a gente sabe como que é a dificuldade e o sofrimento desses espíritos. Né? E as que são mediatas e longas? São as frustrações, são os sofrimentos, pelos tempos perdidos. Você perdeu tempo, depois você chega lá e entra lá numa colônia, olha quanto tempo você perdeu, quanta coisa você deixou de fazer, olha essa oportunidade, olha, você não pegou porque estava com preguiça, estava cansado, não tinha disposição, tinha 1000 coisas, é egoísta, orgulhoso, né? E os vícios que nós temos. Esse é o processo mais doloroso. Por quê? Porque esse não dá para resolver assim. Esse é um processo de crescimento espiritual, de aprendizado. Mas tem um consolo, né? Tem um consolo. O consolo é o item 10, que é o artigo 20 e final. Ele diz assim: todos terão um familiar ou protetor a nos ajudar e a nos guiar em algum momento na vida espiritual. Tão logo eles consigam nos acessar e vice-versa. O que significa isso? Que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vai designar protetores,
anjos relacionados a trabalhar no plano espiritual, no umbral, onde for, familiares que vêm nos ajudar. Tudo isso são maneiras que Deus, nosso Pai, tem para fazer para abrandar essa situação. E nós temos que acreditar que Jesus, né, nos diz que a vida futura é a vida real. E um dia que nós desencarnarmos, independente de onde formos, lembrar, não tem injustiça. Tudo é justo. Só precisamos compreender por que estamos numa situação melhor ou pior. E isso a gente compreende com calma e com o tempo. Que Jesus nos abençoe, que ilumine nossa vida, e recomendo a vocês, estudem no Céu e Inferno esses 33 artigos, porque eles têm mais detalhe, e realmente é muito importante nós espíritas conhecermos isso, não pensando que tem um julgamento, não tem nada disso. É que essas coisas que nós estamos falando estão todas já aqui, na nossa consciência. A gente só precisa começar a compreender isso. Então, nós vamos partir para o nosso encerramento, fazendo a nossa prece, agradecendo, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a essa casa, a Jesus, nosso mestre querido, a todos os espíritos bondosos que nos assistem, que nos ajudam, mesmo com as nossas dificuldades, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por todas as pessoas que aqui estiveram encarnados e desencarnados. Que a luz do nosso Pai, que a bondade do nosso mestre Jesus e toda a espiritualidade que trabalha nessa casa esteja com todos nós. Graças a Deus.